Mas você está acompanhando, né, a guerra entre Israel e Irã. Pois é, nós vamos conversar agora com a vice-prefeita de Goiânia, a coronel Cláudia Lira, sobre os momentos, né, de apreensão, de tensão, porque ela estava lá em Israel, exatamente quando começou esse conflito entre Israel e o Irã, que aconteceram, e ainda está acontecendo, não sabemos onde vai parar, mas vice-prefeita, coronel Cláudia, seja bem-vinda, boa tarde, bom ver a senhora assim, saudável. Obrigada, boa tarde, Jordevar. É uma alegria estar aqui. Pois é, a senhora chegou lá que numa segunda-feira estava tudo tranquilo. Sim, nós chegamos na segunda-feira, dia 9 de junho, para participar de um treinamento voltado para autoridades municipais. Era uma equipe composta por 18 autoridades, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, conjuntamente com mais 6 países da América Latina. E o objetivo era observar o que havia de melhor em segurança pública, desenvolvimento, inteligência artificial. Então, a gente ia participar de uma feira, que iria acontecer do dia 17 ao dia 19, de tecnologia, uma feira que aconteceria em Tel Aviv. E chegamos dia 9, começamos a programação no dia 10, mas no dia 3, na madrugada, né, de quinta para sexta, então começaram os bombardeios. Bem, o treinamento já havia começado, nós chegamos a visitar 3 cidades em Israel e na sexta-feira iríamos visitar Jerusalém. Então estávamos todos nos preparando quando recebemos o alerta, por volta de 3 horas da manhã, nós recebemos esse alerta para se dirigir ao abrigo porque estavam acontecendo bombardeio em Israel. Quanto tempo vocês tinham para se abrigar? Bom, nós recebemos o primeiro alerta, ele orienta que a pessoa tem até 10 minutos para chegar no abrigo. Depois vem um segundo alerta para entrar no abrigo e a gente fica aguardando naquele abrigo até que a gente receba um alerta de que você pode sair. Bom, a senhora é da área de segurança, como diz, é escolada nisso, mas ali a senhora estava vivendo uma guerra. Momento de tensão, momento de guerra, algo que a gente nunca viveu aqui no Brasil, porque nós, apesar de nós lidarmos com a criminalidade, né, em se tratando de segurança pública, é muito aquele combate corpo a corpo. Mas aquela situação era uma situação de guerra em que você poderia ser atingido por um míssil. Né? Então, a senhora ficou lá então durante a guerra, na sexta, no sábado e no domingo e saiu na segunda? Na segunda-feira. Nesses dias, como é que foram? Bom, esses dias nós ficamos no centro universitário, onde nós estávamos já ali alojados, o treinamento acontecia lá no centro universitário, a 20 quilômetros de Tel Aviv, e nós permanecemos, ninguém saiu, e durante a madrugada é que nós tínhamos os alarmes. Então, os alarmes, eles soavam a madrugada toda. Então, eram momentos muito angustiantes. E se o alarme tocasse, tinha que descer? Tinha que descer. Era uma orientação. Então, o que nós fizemos? Nós éramos um grupo muito grande, porque além dos 18, as 18 autoridades do Brasil, nós tínhamos representantes Uruguai, Paraguai, Panamá, Guatemala, Colômbia e Argentina. Então, eram mais 6 países. E aí nós fizemos um sistema, não tinha só eu de militar, tinha mais 4 militares na comitiva. Nós fizemos um sistema de duplas para que um acordasse o outro, porque tinha gente que o alarme não estava chegando no celular, enfim, então nós fizemos isso. Vamos fazer um sistema de duplas e cada um ter ali uma mochila com o essencial, água, comida, documentos, passaporte, dinheiro, uma muda de roupa. E lá dentro do bunker, que é esse abrigo, vocês escutavam tudo que estava acontecendo fora? Escutava muito de longe, porque o som ele abafava. O abrigo eram instalações que tinham ali algumas mesas, cadeiras, sofá, era ventilado, a internet funcionava, mas essa questão de água, comida, a gente tinha que levar. Coronel, qual foi o momento mais tenso? O momento mais tenso foi a travessia
que nós fizemos na segunda-feira, por volta de 7 horas da manhã, o horário do Brasil, mas lá eram 13 horas, porque tem essa diferença de fuso horário. E que nós estaríamos vulneráveis, porque era essa travessia por via terrestre de Israel para a Jordânia. Vocês foram de quê? De carro? Qual era o A gente foi numa van. Numa van? É, uma Sprinter. Quanto tempo durou essa viagem? Por volta de 2 horas. E aí não tinha proteção nenhuma? Não, não tinha proteção nenhuma. Nós éramos 12, né? Dos 18, 12 tomaram a iniciativa de fazer essa travessia. 6 ficaram e numa segunda leva eles vieram. Então, naquele momento de saída nossa, não foram os 18 brasileiros que vieram. 6 tomaram a iniciativa, até pelo risco. Acho que eles esperaram a gente passar por essa travessia, para ver se dava certo, para que depois eles passassem por essa travessia. O que os israelenses falaram para vocês sobre essa travessia? Não, nós tivemos todo o apoio do governo de Israel, inclusive o horário e o itinerário foi todo feito por eles, né? O veículo foi cedido pelo governo de Israel e a orientação era, caso soasse o alarme, né, que a gente deveria abandonar o veículo, procurar, se não tivesse um abrigo nas proximidades, realmente se abaixar, diminuir a silhueta, colocar as mãos protegendo a cabeça. Então, tinha ali algumas... Problema? Não, nós não tivemos, durante esse trajeto, nós não tivemos nenhum alerta de míssil. Normalmente, eles estavam acontecendo na madrugada. Como era um período da tarde, havia até um certo movimento na rodovia. Tinham alguns veículos transitando na rodovia. E aí vocês foram para a Jordânia? Chegamos na Jordânia, né, na fronteira com a Jordânia. Aí teve todo um trâmite para que a gente pudesse passar, então era necessário que a gente tivesse visto para entrar no território jordaniano, visto para entrar no território da Arábia Saudita. E nesse ponto aí, onde é que Sim, ele está acontecendo? Aqui eu já estava na Jordânia. A gente já tinha entrado. Já está com um sorriso mais aliviada, né? Mais aliviada. Então foi nesse momento, ali era o posto, né, de fronteira, nós fomos recebidos pelas autoridades do governo jordaniano e também pela embaixada do Brasil na Jordânia. Coronel, que lição a senhora tira disso? Bom, em primeiro lugar, a valorização da vida, a capacidade de resiliência e de empatia. Então, essas foram as lições que a gente viu nesse momento em que nós estivemos em Israel, né? Então, que a gente precisa se amar mais, valorizar mais a vida e se colocar no lugar do outro. Onde é esse local? Aqui a gente estava entrando, cruzando a ponte do Rio Jordão e entrando no território jordaniano. Coronel, a senhora ficou lá 3, 4 dias, né, durante essa guerra. Dá para a gente imaginar o sofrimento de quem está lá, quem mora lá e também no Irã? Porque a guerra é como o Papa fala, né? A guerra só tem perdedor. Sim, não tem vencedores, não. A gente, então, o que eu pude perceber era a resiliência desse povo. E a gente percebe não só por parte de quem mora em Israel, nós estávamos muito próximo da Palestina, através da Cisjordânia, da janela do meu quarto eu via a cidade palestina de Calquilha, que já era na Cisjordânia. Não estava destruída. Nada lá, quando nós saímos, nada na região onde eu fiquei estava destruído. A gente tinha a notícia de que Tel Aviv haviam alguns prédios destruídos e a cidade de Haifa, que é uma cidade também altamente tecnológica, que nós chegamos a visitar, essa cidade também haviam alguns prédios destruídos. Mas o que a gente percebe é isso, não só essa capacidade, não só dos israelenses, mas também dos palestinos, também dos iranianos, né? Eu conheço pessoas do Irã que vieram para o Brasil, inclusive fugindo desse conflito, por professarem uma religião que não era o Islã, que tiveram que sair fugidos desse regime do Ayatollah e hoje vivem aqui no Brasil. Foi gratificante chegar em um solo goiano, né? Com certeza, com certeza. E o nosso objetivo agora é poder
pegar todo aquele ensinamento, tudo que a gente aprendeu lá, enquanto autoridade pública, que a gente possa replicar isso no nosso município. Esses valores, alguma tecnologia também que a gente conseguiu pegar num curto espaço de tempo, a gente quer realmente transferir toda essa experiência em prol do nosso município. Tá, a imagem, essa é quando já estava chegando, né? Aí foi quando eu cheguei, depois de 60 horas de jornada. Aí a minha família, né, minha neta, minha filha, e foi muito gratificante esse momento. Eu procurava manter a calma. Se perguntar se a gente teve medo, claro, nós estávamos com medo. Mas a gente sempre procurava manter a calma, porque a diferença de viver ou morrer num território daquele é primeiro manter a calma e seguir ordens. Porque as pessoas até perguntam por que, apesar dos ataques, entre aspas, tivemos poucas mortes em Israel, no território israelense. Porque as pessoas, elas se dirigem para os abrigos, elas cumprem as orientações e isso faz a diferença entre a vida e a morte. Coronel Cláudia, vice-prefeita aqui de Goiânia, muito obrigado pela entrevista e pelo depoimento. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.